O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até 20 de novembro. Prova única dia 25 de novembro. Olá amigos, tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. O programa de hoje tem a satisfação de receber o professor Luiz Mário Silveira Spinelli, que foi reitor da nossa universidade por 2 mandatos. Foram 8 anos à frente da URI, uma das mais importantes e reconhecidas universidades gaúchas. Bem-vindo, professor. Depois de muito trabalho e encontros em distantes e diferentes cidades, onde a URI está presente, o sentimento é de dever cumprido. Que conquistas o senhor destacaria em todo esse período? Bom, primeiramente a minha saudação assim, especial e carinhosa ao Ademar, à Fernanda e a todos que nos assistem, nos prestigiam nesse momento com o seu tempinho de audiência. E assim, Ademar, eu acho que o que fica nessa hora é um sentimento assim muito agradável, obviamente, sempre ficam algumas saudades, mas fica um sentimento de, não diria nem de dever cumprido, mas de uma etapa vencida, né? Com muita vida, com muita intensidade, com muita força, com muita energia, com erros e acertos, né? Creio eu com mais acertos do que erros, espero pelo menos que assim tenha sido. Mas a gente tem, assim, a convicção que tudo que foi feito nessa nossa gestão, nessas 2 gestões de reitor, que somam-se a ela mais 2 gestões de diretor-geral do campus de Erechim, então aí se vão 16 anos, quase 20 anos, em 2 cargos e 2 funções, assim, que são vitais na vida da instituição. E essa segunda com uma característica toda diferente, porque envolviam outras cidades, outros campos, distâncias. A nossa universidade, pela forma como ela foi concebida, ela apresenta ela nos apresenta desafios muito, alguns até difíceis, porque nós temos que entender, ouvir a todos, dar voz a todos, ao mesmo tempo agir de uma forma a evitar as desconfianças, os desacertos, enfim, é um trabalho assim extremamente político, que requer muita habilidade, que às vezes a gente é feliz nas nossas ações e às vezes nem tanto. Mas o que eu posso dizer nesse momento é que a gente chega, né, com essa convicção de que tudo que foi feito surtiu efeito e, para nossa alegria, os resultados apareceram e hoje nós vivemos assim, dentro da URI, os problemas naturais que qualquer instituição desse porte tem, inclusive a própria situação assim, econômica, que a URI não é uma bolha, ela está dentro de um cenário, mas a gente tem uma certeza que o nosso ambiente acadêmico está muito melhor, está muito mais feliz. As nossas unidades hoje têm uma relação muito mais intensa e muito mais fraterna, e eu acho que isso acaba, sem dúvida, repercutindo no dia a dia, na atividade dos professores, dos funcionários e, consequentemente, no aprendizado dos nossos alunos, que é a nossa missão primeira. Professor, trabalhar com o ensino no nosso país, especialmente uma universidade comunitária, na configuração comunitária como é a URI, é um desafio permanente.
porque nós temos recursos cada vez mais escassos, questões bem peculiares. E como é que o senhor também vê isso? Olha, Fernando, eu acho que essa abordagem é muito oportuna sobre como fazer hoje, como liderar, como fazer gestão numa instituição comunitária. Uma instituição comunitária, e nós temos várias no Rio Grande do Sul, até o Rio Grande do Sul é um dos estados que se notabiliza pela existência dessas instituições, principalmente o norte gaúcho. E essas instituições nasceram pela falta do ensino público na época e até do privado particular. Quer dizer, as pessoas, hoje no norte do Rio Grande do Sul, a própria UPF é uma instituição comunitária, que foi a primeira que talvez nos socorreu aqui nessa nossa região do Alto Uruguai, da região Nordeste. Mas se nós formos olhar URI, Unijuí, UPF, Unicruz, a própria UCS, a Univates, a Unisc, elas estão todas do centro para o norte, essas instituições. E elas vêm justamente cobrir uma lacuna que existia e por isso elas nascem assim com a força comunitária. E elas não podem, por mais que as pessoas às vezes queiram, elas não podem se afastar desse seu, eu sempre digo, desse seu DNA, dessa sua natureza, né? E isso realmente é um desafio. E porque acima, além de fazer uma educação superior com qualidade, com um ensino, uma graduação boa, com investimentos na área da pesquisa, da própria extensão, nos faltam recursos, porque chega um momento, agora nós até por lei somos reconhecidos como públicas não estatais ou coisa assim, existe uma lei já desde 2014, mas na verdade nós não conseguimos ainda nos posicionar, onde estão as vantagens de ter essa natureza, né? E claro, Fernanda, isso angustia muito, porque eu até ontem era reitor, diretor-geral do campus, hoje eu sou um professor, um colaborador da URI, estou no campus de Erechim. Obviamente, as universidades têm que reconhecer, eventualmente, as pessoas, seus valores, a história, mas nós não somos donos da URI, ninguém é dono da URI, como amanhã vai acontecer com o professor Arnaldo, com o professor Paulo Sponchiado, com o professor Paulo Giolo, né? A professora Elizabeth deixou de ser diretora acadêmica, e assim é a vida nossa, nós voltamos a ser professores, nós não somos donos, somos colegas, por isso que eu sempre chamei as pessoas de colegas enquanto reitor. Mas acho que a comunidade que está nos ouvindo tem que prestar atenção nisso, que a URI é uma coisa nossa, é algo que nós construímos. Aqui no caso de Erechim, ela nasce lá na década de 70, 60, final de 60, com os diferentes modelos de centro de ensino, de instituição isolada, de faculdade, de fundação, e depois, em 92, consegue, então, se tornar universidade juntamente com Frederico e Santo Ângelo, que depois somam-se as outras três que vieram. Mas é um desafio, sem dúvida é um desafio, e a gente aproveita esses espaços para pedir assim, à nossa comunidade que nesse momento assim, de turbulência, a educação é algo sempre difícil, como tu falaste, de recursos parcos. Nós estamos vendo agora aí muitos cortes na área da pesquisa, muitas angústias. Felizmente a URI ainda tem uma remuneração adequada para os seus quadros e consegue levar à frente, mas também ninguém tem certeza de até quando essas possibilidades estarão à nossa disposição. Então realmente é bastante angustiante, né? Mas, para não parecer assim um quadro onde a gente está só trazendo coisas de queixume e coisas ruins, a URI tem feito ao longo dessa etapa aí uma jornada fabulosa de conquistas, de formação de inúmeras pessoas que têm prestado assim, relevantes serviços e grande contribuição à sociedade, tem feito muita coisa na área da pesquisa, de acordo com o seu tamanho, de acordo com as suas possibilidades, mas tem dado respostas. E na extensão nem se fala, nós temos sido assim, uma instituição que está conseguindo levar tudo aquilo que se produz dentro da universidade para a comunidade, as suas relações comunitárias são excelentes. Então, assim, que pese todo esse quadro nebuloso de dificuldade, de angústia, de apreensão, os resultados têm sido bons.
Professor, o mais importante, me parece, na minha opinião, é de que, apesar de todas essas dificuldades, as famílias, as pessoas continuam acreditando na URI como a grande esperança de formação superior. É que assim, Ademar, nós temos um nome, um respeito, uma qualidade que já foi testada. As pessoas nos conhecem. Temos erros, temos acertos, passamos por dificuldades. Enfim, isso é natural do ser humano e das instituições. Mas nós carregamos conosco essa marca. Então, aí também cresce a nossa responsabilidade. Eu hoje estou saindo dos cargos de gestão, assim, mas continuo me sentindo corresponsável. E estou hoje no campus de Erechim, aqui, onde voltei e fui recebido de uma forma assim muito carinhosa, que chega até uma coisa que talvez inesquecível para a minha vida. A forma como eu fui recebido no campus, não que o campus não seja a URI, a reitoria, todos nós somos da URI, mas eu estava afastado daquela atividade, embora nunca saí da sala de aula, mas aquela coisa cotidiana. Mas eu hoje volto para o campus ali com a vontade imensa de ajudar agora o professor Jolo, o professor Adilson, o professor Paulo Esponquiado, o professor Arnaldo Nogaro, que assumiu o meu posto lá de reitor, que não é um posto fácil, né, é uma coisa difícil, como os novos pró-reitores que assumiram, né, o professor Nestor, enfim, a professora Edith, né, a professora Neuza. Eu me sinto um corresponsável, continuo, não é porque eu deixei de ter um cargo com sucesso, porque eu acho que nós carregamos conosco, Fernanda e Ademar, uma marca e uma confiança que vem de pessoas que até já nos deixaram, pessoas que já partiram, pessoas que fizeram muito pela URI. Outro dia eu comentava ali com a gurizada mais nova, agora estou tendo contato lá com gente lá com 20 e poucos anos, que está há 3, 4 anos, 5 anos na URI, e conto histórias, a gente vira um contador de histórias, eu acho que isso é muito bom, porque as pessoas também conseguem entender as nossas raízes. Mas quer dizer, isso foi construído, isso não é do Luiz Mário Spinelli, ou do fulano de tal, não sei. Isso é uma coisa que todos nós construímos, e vocês sabem, vocês que já estão há algum tempo, o Ademar mais, a Fernanda mais recentemente, né? Alguns voltam na condição, foram alunos, voltam na condição de colegas, de parceiros nessa construção. Então, eu acho que isso aí é que a comunidade valoriza na URI, ela enxerga isso, Ademar. E nós temos mostrado os resultados, né? Os nossos cursos são valorizados, os nossos cursos formam bons profissionais. Como eu disse, todos eles podem ter eventualmente seus problemas, mas eles são cursos de graduação que formam pessoas. E eu dizia outro dia na posse do professor Arnaldo e do professor Paulo Jolo, citar os dois, né, com os seus respectivos times, eu dizia lá no meu discurso de encerramento do meu mandato, que eu espero assim que o nosso curso de medicina tenha qualidade, por exemplo, que é o último, e talvez aquele que chamou mais atenção pela sua expectativa, como os outros no seu tempo, porque nós realmente queremos formar médicos como os bons médicos que nós temos hoje na nossa região. Então, as pessoas comprometidas com a sociedade, que isso seja possível. Né? Não que tu olhe o cara como um paciente, como a gente diz no direito, uma parte, um cliente. Essas criaturas são pessoas que cada vez mais dependerão de nós. E é por isso que a gente luta em uma universidade comunitária, Fernanda. Voltando até o segundo questionamento ali, eu acho que são as instituições que têm essa cara e têm a possibilidade de dar essas respostas. Professor, especificamente da sua gestão, como foi administrar diferenças econômicas e culturais, já que a URI está em unidades tão distantes uma da outra? A gente tem que gostar de gente. Essa é a questão. Quem gosta de gente entende tudo. A gente tem que fazer leituras subliminares, entender os cenários, entender que a cultura é muito rica, que cada um tem no seu canto coisas muito boas, tem também suas angústias, suas dificuldades. Temos regiões mais, vamos dizer assim, pobres economicamente, mas que são muito ricas em valores, em história, em construção. E eu dizia sempre, Fernanda, nós temos que fazer disso, dessas nossas diferenças, nossas dificuldades, não um empecilho, não um complicador. Nós temos que transformar isso em algo positivo, em algo bom.
E muitos entenderam. Muitos continuam não entendendo. Eu sou muito honesto. Muitos entenderam. Mas o fazer muitos compreender, entender e vivenciar isso, né? E hoje o que eu sinto lá no campus, quando eu chego ali, que agora estou numa condição de professor, de colega, de funcionário, né? Eu ouço as pessoas dizem, professor, hoje a nossa relação com o Santo Ângelo é outra, a nossa relação com o Frederico é outra. Hoje a gente conversa com o pessoal de Santiago, o pessoal lá de São Luís são os queridos, adoram a gente, começaram a olhar Erechim também de uma maneira fraterna. Então, Fernando, isso chama-se ambiente. E isso tu tem que trabalhar. Se a gente não cuidar disso aí, vamos ter problemas de novo. Não é que a nossa gestão foi a responsável. Nós todos entendemos, eu falava com o professor Jolo outro dia isso, né, com muita calma, nós todos conseguimos entender o que é a URI. A URI é isso aí. Nós não vamos mudar. Nós não vamos tão fácil. Nós temos que cada um respeitando sua autonomia, sua diversidade. Só que nós não somos independentes. Autonomia e independência são coisas diferentes. Cada um gasta o seu dinheiro lá no seu cantinho, ninguém... E graças a isso também a URI é uma das universidades que talvez esteja economicamente mais bem situada dentro do quadro das comunitárias. Porque foi essa forma de fazer gestão que levou a responsabilidade de cada um cuidar da sua parte. Então Erechim cuida de Erechim, Santo Ângelo cuida de Santo Ângelo, e a gente consegue, então, com algumas dificuldades, estar numa boa situação. Mas realmente, Fernando, é sempre algo assim que às vezes a gente passa por momentos de dificuldade. Mas nada que a gente tendo uma boa vontade não dê para achar soluções. Na sua opinião, a URI cresceu o suficiente ou pode crescer ainda mais? Ademar, espaço tem. A universidade é uma obra inacabada, como já foi afirmado várias vezes. Ela é dinâmica, ela não tem início, não tem meio, não tem fim. Ela vai acompanhando o desenvolvimento social, as necessidades, as angústias, a comunidade. Eu tinha um sonho, que era ter um curso de veterinária na URI, porque eu não entendia como é que a URI não tinha um curso de medicina veterinária em todos os campos. E até não era mais em Erechim que eu me surpreendia como Santiago, nós não conseguimos botar um curso de medicina veterinária. Mais identificado com essa área? Não é que seja mais, mas que tinha tudo. Eu acho era uma necessidade social, a sociedade pedia, os cursos que tinham eram todos distantes. Aqui também, e para minha alegria, Fernanda e Ademar, no último ano da minha gestão do reitor, nós colocamos os dois, o em Erechim e o em Santiago. O de Erechim já começou e o de Santiago começa no início de 2019. E eu acho que nós fechamos aí um portfólio, então, de crescer. Todo mundo estava voltado para a medicina e, de repente, o que aconteceu em Erechim? Entrou a medicina, mas entrou a medicina veterinária também, que é um curso que deu e eu dizia isso para os diretores, a gente também sabe que existem problemas. Então, a gente não sabe se para o ano que vem não tem uma nova situação, um novo quadro aí que nos remeta a uma reflexão, que nos embale para uma jornada aí, para uma atividade. Eu acho que no campus da pós-graduação, Lato Sensu, nós temos que crescer muito e vamos crescer nos próximos anos. É um desafio, né? E eu agora estou lançando esse desafio já sem uma condição de ter um cargo assim oficial, mas eu acho que foi uma coisa que talvez na nossa gestão a gente fez muito, lutou muito, mas andamos pouco em algumas situações e vamos crescer. E esse diagnóstico já está feito e nós já temos assim ações bem... E eu acho que aí a professora Neuza, que está assumindo a pró-reitoria de pós-graduação, e o professor Arnaldo, que tem uma visão muito, muito boa sobre essa questão, juntamente com os diretores aí que estão bem... Nós vamos crescer. Eu acho que esse é um lado que talvez haja um crescimento até maior que na própria graduação. E muitos desafios também foram superados nesse período, não é, professor? Foram 8 anos que... A gente vai para um lugar que a gente não conhece, né, Fernanda? Primeiro. E aí vão entrando as coisas, as demandas, vão te testando, vão te exigindo, vão te propiciando momentos de alegria, momentos às vezes também nem tanto, né, de alguma tristeza. É muito ruim quando tu não consegue um objetivo que tu planejou. Mas eu quero dizer assim,
acredito muito em formar equipe, formar time, criar força de trabalho, pessoas que puxem para o mesmo lado. Não tem ninguém mais importante ou mais importante, né? Chamo o reitor até de magnífico, né? Eu brinco com o professor Arnaldo agora, ele é magnífico, né? Mas eu nunca fui magnífico nem quando estive como reitor. Eu sou uma pessoa simples e eu sempre tenho uma brincadeira dentro da URI que uma vez uma professora, colega, amiga, num evento público me chamou de... Está aqui o nosso querido reitor e não usou o tratamento de magnífico, que foi o pessoal... Daí eu tenho uma brincadeira que eu dizia em todos os eventos que eu gostava muito mais quando alguém me chamava de querido do que de magnífico. Porque querido a gente pode ser, né, Ademar? Fernanda, ser uma pessoa querida. Agora, magnífico é uma pretensão. Mas claro que a gente brinca, é um tratamento oficial que a gente deve ter todo o respeito. Mas o que eu quero dizer assim que não é isso que nos separa da jornada de entender as pessoas, de dar valor ao novo, os que estão começando, de reconhecer aqueles que já estão no final de carreira, que também ainda tem muito para dar. Mas, claro, as pessoas já estão um pouco mais no outro ritmo, já estão menos aceleradas. Então, eu acho que o gestor de uma universidade tem que conseguir entender todos esses cenários, toda essa movimentação que é muito rica, né? Que vai ter sempre gente na universidade lá certamente trabalhando dos 20 aos 70, 80, enfim. Né? Isso aí é o desafio. Né? E se a gente conseguir fazer esse pessoal ficar todo animado, feliz, comprometido, a coisa anda quase sozinha. Professor, daqui uns dias provavelmente nós teremos aqui a presença do professor Arnaldo Nogara para falar dessa sua nova experiência, porque ele já foi pró-reitor de ensino, mesmo que tenha sido por um breve período. Mas o senhor acha que deixou um caminho mais asfaltado, digamos assim, para o professor Arnaldo? É muito difícil de dizer isso, né? Porque o senhor pegou muito espinho, né? Então... mas ele também vai pegar, né? O Arnaldo não pensa que vai ser moleza, que não tem... Não, ele sabe das demandas. É difícil. Mas ele tem muita experiência na área acadêmica. O que eu acho que ficou de bom é que hoje, dentro da reitoria, nós temos um clima excelente. Excelente. Funcionários entusiasmados, funcionários felizes, ambiente de trabalho. A relação da reitoria com os campos é outra. Né? Isso aí eu acho que a gente conseguiu, isso eu garanto. Agora, ficou muita demanda, vai ficar muito... vai aparecer muito caroço pela frente, vai aparecer muita dificuldade. Mas como tu disseste, o Arnaldo é uma pessoa experiente, muitas vezes, é o que eu sempre digo, a gente nesses cargos tem que aprender a ter tolerância, a ter paciência, a ser mais sereno com as decisões. Né? Isso é a vida que ensina e eu acho que eles estão bem preparados. A equipe do professor Arnaldo também é uma equipe que já esteve em direções, todos eles, né? A Neuza, a professora Edith foram diretoras acadêmicas, o Nestor foi diretor administrativo, já foi 4 anos pró-reitor de administração, o Arnaldo também tem 8 anos, que foi eu digo o meu porque era da minha gestão, diretor acadêmico, e foi um excelente diretor acadêmico na nossa gestão no campus. Então, são pessoas experientes, são pessoas, eu acho, como acontece também na direção do campus. Hoje o professor Paulo Jolo, o professor Esponqueado, e soma-se agora o professor Adilson, também é uma criatura que eu quero muito bem e admiro pela sua força, entusiasmo. Acho que é bem legal ver o Adilson ali. O Adilson vai viver momentos de mais emoção, certamente, né? Porque não só com o Ipiranga dele. Não, né? Só com o Ipiranga, daí como é que diz? Lambuja é presidente do Ipiranga, né? Não, mas eu sou muito assim de brincar com os colegas de uma forma muito honesta, muito serena, muito respeitosa, né? Mas o importante é que a gente tenha o coração sempre nas nossas decisões. A gente tem que ser justo, a gente tem que entender que o aluno vem cheio de expectativa, né, Fernanda? Com certeza. Vocês que fazem vestibulares, fazem formaturas, que estão todos os dias na lida, né? Frustrar as pessoas é muito difícil e eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de não cometer esses equívocos. Fernanda, deixa eu... Última pergunta para ti. Professor, então, a gente gostaria de conversar mais, mas o senhor tem uma vida inteira praticamente dedicada à URI, antes mesmo dela se tornar universidade, passando por todos esses momentos. Como o senhor vê, então, o futuro da URI?
Eu acho que a URI tem tudo para continuar sendo uma grande universidade e ainda assumir um papel mais relevante no desenvolvimento e na educação superior do Rio Grande do Sul. Né? A questão vai ser como nós vamos levar as coisas daqui para frente. Eu vejo assim, Fernando, é trabalho, visão, alguns momentos de ousadia, de força. Né? Nós temos um futuro muito bom pela frente e temos que contar com a nossa comunidade, com a nossa gente, porque a gente passa, a instituição fica, e quem está aproveitando hoje são os nossos filhos. Então eu vejo a URI dentro desse cenário. Professor Luiz Mário, gostaríamos de continuar conversando por mais tempo com o senhor, mas nosso tempo terminou. Quem sabe numa breve oportunidade daremos sequência a esta conversa com outras temáticas. Cumprimentamos, em primeiro lugar, pelo seu belo trabalho diante da universidade. Desejamos um feliz retorno aqui oficialmente. E aos nossos espectadores, como sempre, nos prestigiando todas as semanas aqui no Expressão Universitária. Obrigado mais uma vez pela atenção. Até o próximo programa. Você escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até 20 de novembro. Prova única dia 25 de novembro. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.